A lâmpada fraca piscava enquanto Neide contava as últimas notas amassadas sobre a mesa de madeira improvisada. R$ 32,20. Suspirou fundo, guardando o dinheiro na lata de achocolatado vazia que servia de cofre. Aos 45 anos, as marcas profundas em seu rosto contavam histórias de uma vida de trabalho árduo, agora multiplicada pela responsabilidade de criar 5 filhos sozinha, desde que Jair morrera no desabamento da pedreira havia 11 meses. O retrato desbotado dele ainda ocupava lugar de destaque na parede descascada. Jair sorrindo com a camisa de domingo, braços fortes de homem que nunca fugira do trabalho pesado. Neide passou os dedos pelo vidro rachado do porta-retratos, única lembrança física que restara do marido, além das 5 crianças que dormiam amontoadas no cômodo ao lado. Mãe, vai ter mistura amanhã? Perguntou Benito, o filho de 7 anos, espreitando da esteira onde dormia com os irmãos menores. Seus olhos grandes, tão parecidos com os do pai, brilhavam na penumbra com uma esperança que cortava o coração de Neide. A última carne que as crianças haviam comido fora há 2 semanas, quando um vizinho dividira os restos de uma galinha. Neide forçou um sorriso, escondendo o tremor nos lábios rachados. Vamos ver o que Deus providencia, filho. Agora dorme que amanhã o dia começa cedo. Quando o menino se recolheu, ela abriu a panela, onde restava apenas um punhado de arroz e feijão. Não seria suficiente nem para o café da manhã. Teria que diluir ainda mais o pouco que havia, talvez acrescentar farinha para render. Seu próprio estômago doía de fome. Havia pulado as 2 últimas refeições para que os pequenos pudessem comer um pouco mais. A carta de despejo com o carimbo vermelho do oficial de justiça estava dobrada dentro da Bíblia, como se ali, entre as páginas sagradas, o problema pudesse milagrosamente desaparecer. 3 dias. Era o prazo que tinham antes de serem colocados na rua com os poucos pertences que possuíam. Por 3 vezes Neide havia ido ao escritório do proprietário implorar mais tempo. Na última, ele sequer a receberá. Caridade não paga minhas contas, dissera a secretária, evitando olhar nos olhos da mulher desesperada. O senhor Juvenal já esperou demais. Lucas e Vitória, os mais velhos com 15 e 13 anos, haviam começado a trabalhar na feira carregando compras e organizando barracas antes do amanhecer. À tarde, acompanhavam a mãe nas casas onde conseguia faxina, carregando baldes e ajudando a limpar quintais. Mesmo assim, o dinheiro mal dava para o arroz e o feijão ralo que comiam uma vez ao dia. Lucas havia largado a escola após a morte do pai. Preciso ajudar, mãe, insistira com uma determinação adulta que não combinava com seus 15 anos recém-completados. Neide chorou escondido naquela noite. Mais um sonho sacrificado no altar da sobrevivência. Vitória ainda estudava, mas as faltas se acumulavam quando o trabalho aparecia. A diretora já havia mandado 2 advertências. A menina tinha os cadernos sempre impecáveis, cuidando deles como se fossem tesouros. Vou ser professor um dia, dizia, mesmo quando os colegas zombavam de seus sapatos remendados com fita adesiva e da mochila feita de um saco de arroz costurado pela mãe. A fome doía mais que a impotência. Neide olhou para as mãos calejadas, com unhas destruídas pela soda cáustica das limpezas, e segurou o choro que ameaçava despertar as crianças. Naquela pequena habitação, na periferia de Jequitinhonha, norte de Minas Gerais, o futuro parecia tão árido quanto a terra rachada da região. O barulho da moto parando em frente ao barraco a assustou. Visitas à noite nunca traziam boas notícias. Abriu uma fresta na porta e reconheceu seu Ademir, um senhor que trabalhava como mensageiro para o cartório da cidade. O homem baixinho, com seu eterno boné desbotado, não costumava fazer entregas àquela hora. Dona Neide. Desculpe a hora. O doutor Evandro mandou entregar isso em mãos. Disse que é urgente. A expressão de seu Ademir era indisfarçavelmente curiosa. Em cidades pequenas como Jequitinhonha, uma viúva pobre recebendo documentos oficiais à noite era assunto para dias de especulação. Sabe o que é, seu Ademir?
Não sei não, dona, mas o doutor estava com pressa. Disse que a senhora lesse logo e... Decidisse. Recebeu um envelope pardo-amarelado com seu nome escrito à mão. A caligrafia elegante destoava da simplicidade do papel. Dentro, uma carta em papel timbrado e uma passagem de ônibus. Senhora Neide Ferreira dos Santos. A família Vasconcelos Toledo, proprietária da fazenda Águas Claras, necessita com urgência de pessoa para a função de caseira e zeladora. Oferecemos moradia na sede da fazenda, que se encontra desabitada há 13 anos, e pagamento de meio salário mínimo mensal. Caso aceite, apresente-se ao escritório com seus pertences e família em 3 dias. Data da passagem anexa. Atenciosamente, Dr. Evandro Caldeira, advogado. Neide releu a carta várias vezes, confusa. Nunca ouvirá falar dessa família ou fazenda. Por que a escolheram? Como sequer sabiam dela? A desconfiança era natural para quem sempre receberá mais negativas que oportunidades na vida. Mas o despejo era certo e ali havia ao menos um teto e comida para seus filhos. Quando seu Ademir partiu, ela acordou Lucas e Vitória. Os adolescentes, com olhos pesados de sono, leram a carta com expressões que mudavam da desconfiança à esperança cautelosa. Pode ser uma chance, mãe, murmurou Vitória, apertando a mão da mãe. Pelo menos teríamos um teto. Ou pode ser selada, ponderou Lucas, sempre mais desconfiado desde que começara a trabalhar e vira como os patrões tratavam pessoas simples como eles. Ninguém dá nada de graça. Que escolha temos? Respondeu Neide, olhando para os outros 3 filhos que dormiam alheios ao drama que se desenrolava. Isabel, de 10 anos, abraçava o pequeno Pedro, de 5, protegendo o mesmo durante o sono. Já tinha instintos de mãe, cuidando dos irmãos quando Neide precisava sair para trabalhar. Benito, no meio de seus 7 anos, chupava o dedo durante o sono, hábito que retomara após a morte do pai. Na manhã seguinte, após esperar 3 horas num corredor frio de um escritório no centro da cidade, foi recebida por um homem de terno impecável e expressão distante. O doutor Evandro Caldeira tinha aquele tipo de elegância que parecia exigir que outros se sentissem inferiores na sua presença. Cada movimento calculado, cada palavra medida como grãos de ouro. A sala ampla, com móveis de madeira escura e pesada, cheirava a livros antigos e couro. Neide, com seu vestido surrado e limpo, o melhor que tinha, sentia-se deslocada, como uma mancha em um tapete perfeito. Sentou-se na ponta da cadeira oferecida, a bolsa remendada apertada contra o peito como um escudo. A fazenda está fechada desde a morte da matriarca. O último caseiro saiu de forma abrupta. A família precisa de alguém que cuide da propriedade enquanto resolvem pendências de inventário. 1 ano, talvez mais. A maneira como disse abrupta fez um arrepio percorrer a espinha de Neide. Havia algo nas entrelinhas, nas pausas entre as palavras, que contava uma história diferente daquela que seus lábios pronunciavam. Mas por que eu, doutor? Como souberam de mim? Perguntou Neide, apertando a bolsa surrada no colo. O advogado removeu os óculos, limpando-os lentamente com um lenço de seda. Seus olhos, sem a barreira das lentes, pareciam ainda mais frios e calculistas. A filha de Dona Berenice, a falecida proprietária, viu seu trabalho na casa da amiga dela. Disse que a senhora é discreta e trabalhadora. É o que precisamos. Alguém que mantenha a casa em ordem e não faça muitas perguntas. Havia uma ameaça velada naquelas últimas palavras. Não fazer perguntas, manter-se no seu lugar. Neide conhecia bem aquele tom. Era o mesmo que patrões usavam quando queriam deixar claros limites invisíveis que pessoas como ela não deveriam cruzar. O salário será pago mensalmente. Mantimentos básicos serão entregues uma vez por semana. Quanto aos seus filhos, ele consultou uma pasta à sua frente. 5. Correto. Os mais velhos poderão frequentar a escola do município vizinho. Para os menores terão que arranjar ocupação na propriedade. Doutor, posso levar meus pertences?
Perguntou pensando nos poucos objetos que tinham valor para ela. O porta-retratos de Jair. A Bíblia da mãe, as 2 mudas de roupa de cada filho, o estritamente necessário. A casa tem o básico para viver, embora precise de limpeza. Ele deslizou um contrato pela mesa. Assine aqui. É um termo de responsabilidade pela propriedade. Neide hesitou, os olhos percorrendo o documento cheio de termos jurídicos que mal compreendia. Seu pai sempre dizia que papel assinado era corrente no pescoço. Algum problema, senhora Neide? A voz do advogado tinha agora uma ponta de impaciência. Do lado de fora, o oficial de justiça provavelmente já preparava o despejo. As crianças com fome. Nenhum lugar para ir não, doutor. Ela pegou a caneta oferecida e assinou onde ele indicava. 3 dias depois, Neide e os 5 filhos desceram do ônibus empoeirado no povoado de Ribeirão Seco, carregando apenas 2 trouxas com roupas remendadas e alguns utensílios de cozinha. A viagem de 4 horas havia sido uma sucessão de estradas cada vez menores e mais precárias, afastando-se da cidade como quem caminha para o passado. Ribeirão Seco era pouco mais que um punhado de casas espalhadas ao redor de uma igrejinha branca com sino rachado. Uma venda antiga. Um posto de saúde que abria 2 vezes por semana e uma escola com apenas 2 salas compunham o centro do povoado. As pessoas olhavam com curiosidade para a família de forasteiros que descia na única parada de ônibus, uma placa enferrujada à sombra de uma mangueira centenária. Um homem, de poucas palavras, os aguardava com uma caminhonete velha, motor roncando como um animal cansado. Apresentou-se apenas como João do doutor e ajudou a colocar as trouxas na carroceria coberta de poeira vermelha. O silêncio dentro do veículo era quebrado apenas pelo rangido da suspensão nas estradas esburacadas e pelo ocasional murmúrio das crianças, apontando para os bois magros que pastavam na vegetação ressequida, ou para os urubus que circulavam preguiçosamente no céu azul intenso. Após 1 hora por estradas de terra cada vez mais estreitas, chegaram à fazenda Águas Claras. Um portal de pedra, com o nome quase apagado pelo tempo, marcava a entrada de um caminho ladeado por mangueiras antigas. Ao final dele, surgiu a sede. A sede era uma construção de 2 andares, estilo colonial, que já conhecera dias de glória décadas atrás. A pintura azul clara descascava das paredes grossas de adobe, revelando camadas anteriores de outras cores, como se a própria casa contasse sua história através daquelas feridas expostas. Janelas com vidros quebrados pareciam olhos cegos, observando os recém-chegados. Uma varanda ampla circundava todo o primeiro andar, sustentada por colunas de madeira entalhada, algumas já pendendo perigosamente para o lado. O cheiro de mofo e abandono era sufocante quando entraram pela porta principal, que rangeu como um lamento. Teias de aranha decoravam os cantos do teto alto e a poeira cobria os poucos móveis restantes como um manto cinzento. O chão de tábuas largas mostrava pegadas recentes que indicavam que alguém estivera ali não muito tempo antes. Energia só tem no gerador, e diesel uma vez por semana quando trago mantimentos, explicou o motorista, deixando um saco de arroz, feijão e algumas latas no que um dia fora a cozinha. Água só da cisterna, bomba manual tá ali, tem que puxar forte. A cozinha ampla, com uma grande mesa de madeira ao centro e um fogão a lenha coberto de ferrugem, ainda guardava vestígios de uma época de fartura. Armários embutidos na parede mostravam louças antigas cobertas de poeira. Um tacho de cobre pendurado parecia esperar que alguém acendesse o fogo novamente. Tem algum vizinho por perto? Perguntou Neide, sentindo a solidão do lugar pesar sobre seus ombros. O mais próximo fica a 3 quilômetros na direção do riacho. Não tem água correndo agora. Secou faz tempo. Ele apontou para um velho rádio sobre a prateleira. Isso ainda funciona com pilha. É o único contato com o mundo quando a estrada fica ruim na chuva. Quando o homem partiu, deixando-os sozinhos naquela casa decadente, Vitória agarrou o braço da mãe. Seus
olhos, sempre tão determinados, agora mostravam um medo infantil que havia anos Neide não via. Mãe, esse lugar parece assombrado. É melhor que a rua, filha, respondeu Neide, escondendo o próprio medo. Vamos limpar um canto para dormir hoje. Amanhã começamos a arrumação. As crianças mais novas já exploravam curiosas o espaço amplo, suas vozes ecoando nos cômodos vazios, como fantasmas de uma vida que há muito deixará aquelas paredes. Pedro, o mais novo, logo encontrou uma escada que rangia a cada degrau, subindo como se fosse uma aventura. Isabel correu atrás dele, sempre vigilante. Lucas, vamos ver se tem lenha para o fogão. Precisamos aquecer a água e preparar algo para comermos. Neide tentava estabelecer uma rotina, algo familiar para ancorar-se naquele mar de incertezas. Durante a primeira noite, deitados em esteiras improvisadas na sala menos úmida, os sons da casa velha e da mata ao redor os mantiveram acordados. O vento, passando pelas frestas, criava assovios sinistros e madeiras rangiam como se alguém caminhasse pelos cômodos vazios. No teto, sombras dançavam com a luz trêmula das velas, formando figuras que alimentavam a imaginação já assustada das crianças. Benito se agarrava à mãe, tremendo a cada barulho. Tem alguém andando lá em cima, mãe, sussurrou, enterrando o rosto no colo de Neide. É só o vento, filho. Casas velhas conversam à noite, é o que minha mãe dizia. Mas mesmo Neide não conseguia afastar a sensação de que não estavam sozinhos. Olhares invisíveis pareciam acompanhar seus movimentos e nas sombras dos cantos segredos pareciam se esconder, esperando para serem descobertos. Na manhã seguinte, a luz do sol que entrava pelas janelas quebradas trouxe algum conforto, dissipando parte dos medos noturnos. A realidade, no entanto, não era menos desafiadora. Uma casa imensa para limpar, comida escassa para racionar e 5 crianças para cuidar. Tudo isso em um isolamento quase completo. Enquanto Neide organizava os poucos mantimentos, Lucas e Vitória exploravam a casa, procurando o que poderia ser salvo ou consertado. Haviam encontrado vassouras velhas no quartinho dos fundos. Agora limpavam camadas de poeira acumuladas por anos, revelando o piso de tábuas que um dia fora lustrado e bonito. Na antiga biblioteca, com estantes empoeiradas e livros mofados, Lucas notou algo estranho. O cômodo, diferentemente dos outros, parecia ter sido usado mais recentemente. Alguns livros estavam fora do lugar e as marcas na poeira indicavam que alguém mexera ali. Vitória, vem ver isso, chamou, apontando para uma seção do assoalho. Quando piso aqui, o barulho é diferente. A menina se aproximou, pisando onde o irmão indicava. A madeira rangeu de forma distinta, mais oca, diferente do som sólido do resto do piso. Parece que é oco por baixo. Olharam-se por um instante, a mesma ideia cruzando suas mentes. Com um canivete velho que pertencera ao pai, Lucas começou a investigar as frestas entre as tábuas, procurando alguma que estivesse solta. Depois de alguns minutos, encontrou uma que se movia levemente quando pressionada. Com esforço, conseguiram levantar uma tábua solta, revelando um compartimento escondido. O espaço era pequeno, talvez 40 centímetros de profundidade, e no centro havia uma caixa de metal enferrujada. Quando a abriram, encontraram um maço de cartas amareladas, cuidadosamente amarradas com uma fita desbotada, nunca enviadas, datadas de 1943 a 1945. Mãe, gritaram em uníssono, correndo para a cozinha com a descoberta. Neide, com as mãos ainda molhadas da água da cisterna que acabará de puxar, examinou as cartas com receio. A bomba manual havia exigido toda a sua força para extrair alguns baldes de água turva que agora descansavam perto do fogão, a lenha que tentava acender. Abandonou a tarefa imediatamente quando viu o tesouro que os filhos traziam. Onde encontraram isso? Perguntou, secando as mãos no avental improvisado, feito de um saco de farinha. Embaixo do assoalho da biblioteca, mãe, tem um esconderijo lá, explicou Lucas, ofegante pela corrida. As cartas exalavam um cheiro antigo de papel guardado por décadas.
A tinta outrora preta tinha adquirido um tom sépia e as dobras do papel fino mostravam sinais de manuseio frequente. Alguém as relera muitas vezes antes de escondê-las. Com cuidado, Neide desfez o laço da fita desbotada e selecionou a primeira carta. A caligrafia era elegante, de alguém com estudo, mas com traços que denunciavam pressa ou nervosismo ao escrever. Era endereçada a um tal Capitão Augusto Mendes, sem endereço específico, apenas a indicação Rio de Janeiro no topo. Prezado amigo Augusto, escrevo em segredo para alertá-lo que descobri a verdadeira intenção de nosso benfeitor político. As terras não foram apenas confiscadas, mas os registros foram adulterados. O que vimos não era pagamento, mas prova do crime que precisamos esconder. A carta continuava descrevendo como alguém identificado apenas como J havia falsificado documentos para apropriar-se de terras confiscadas durante o que chamava de Operação de Segurança Nacional. Mencionava especificamente a região de Jequitinhonha e uma lista de famílias de imigrantes que haviam perdido tudo. O que é isso, mãe? Perguntou Benito, enfiando-se entre os irmãos para ver o papel amarelado. Seus olhos curiosos tentavam decifrar as palavras que ainda não sabia ler completamente. Não sei, filho, mas acho melhor guardarmos isso com cuidado. Parece coisa importante de muito tempo atrás. Isabel, sempre sensata, apesar dos apenas 10 anos, franziu o senho. Será que não devíamos deixar? Onde estava? Se alguém escondeu, deve ter um motivo. Ela tem razão, concordou Vitória. E se for perigoso? Neide considerou a observação das filhas. Havia algo na carta que sugeria perigo. Segredos que talvez fosse melhor não conhecer. Mas ao mesmo tempo sua intuição dizia que aqueles papéis podiam ser importantes. Talvez até explicar por que haviam sido escolhidos para aquele trabalho isolado. Vamos guardá-las no mesmo lugar por enquanto, mas não contem a ninguém sobre isso, nem mesmo entre vocês, entenderam? A seriedade em sua voz fez até mesmo Pedro, que brincava com um pedaço de madeira no canto da cozinha, parar e prestar atenção. É um segredo de família, declarou solenemente, guardando as cartas de volta na caixa metálica. E vocês acham que deixariam uma carta dessas à vista de qualquer um que chegasse à fazenda? Essa é apenas a primeira pista de um mistério muito maior que poderia mudar completamente o destino daquela família. Desesperada, mas seria também o começo de um perigo que Neide jamais poderia imaginar quando aceitou aquele emprego. Nos dias seguintes, enquanto lutavam para tornar a casa minimamente habitável, Neide racionava a comida que haviam trazido. O arroz e feijão eram preparados com água medida cuidadosamente, estendidos com farinha de mandioca para render mais. As crianças recebiam porções maiores. Ela mesma comia apenas o suficiente para manter-se em pé. A casa era um desafio constante. Cada cômodo revelava novas camadas de abandono, desde janelas que não fechavam completamente até telhados, com goteiras estrategicamente posicionadas sobre baldes improvisados. A poeira parecia renascer minutos depois de removida, e pequenos animais, desde ratos até um ocasional morcego, precisavam ser gentilmente, ou nem tanto, convidados a procurar outro lar. O motorista só voltaria em uma semana e as crianças já reclamavam de fome. Vitória, a mais prática, descobriu algumas galinhas caipiras abandonadas no terreiro e conseguiu alguns ovos que foram recebidos como tesouro. Elas devem ter sobrevivido sozinhas aqui, mãe. São fortes, comentou a menina enquanto limpava o pequeno galinheiro caído para tentar abrigar melhor as aves. Lucas encontrou uma horta abandonada, onde alguns pés de mandioca e abóbora ainda resistiam entre o mato. Com a enxada enferrujada que achará no galpão dos fundos, começou a limpar a área, sonhando com uma pequena plantação que pudesse alimentá-los. O solo ainda é bom, disse, esfregando a terra escura entre os dedos. Se conseguirmos sementes, podemos plantar quase tudo aqui. As crianças menores ajudavam como podiam. Pedro e Benito carregando pequenos baldes d'água para a cozinha. Isabel varrendo interminavelmente o pó que o vento trazia. Trabalhavam do amanhecer ao anoitecer, como uma pequena colônia de formigas, reconstruindo um formigueiro destruído.
À noite, após as crianças adormecerem, exaustas em colchões improvisados com palha seca dentro de sacos de estopa, Neide voltava à biblioteca com uma lamparina. A curiosidade sobre as cartas era mais forte que o cansaço. Retirava-as cuidadosamente do esconderijo e, sentada no chão empoeirado, continuava a leitura. As cartas, todas escritas pela mesma pessoa que assinava apenas como JV, contavam uma história sombria de apropriação ilegal durante o Estado Novo. Menções a documentos escondidos, ouro desviado e terras usurpadas durante o governo Vargas apareciam repetidamente. O autor parecia atormentado por ter participado de algo ilícito e perigoso. Uma carta em particular, datada de março de 1944, fez Neide prender a respiração. Augusto, a situação piora a cada dia. Zanetti foi preso ontem sob acusação de espionagem para os fascistas. Sabemos que é mentira. O homem mal sabe ler, mas suas terras eram cobiçadas demais. O procedimento foi o mesmo, confisco oficial, depois transferência para o nome de nosso associado por uma fração do valor. O ouro encontrado na propriedade que deveria ir para os cofres nacionais foi dividido. Minha parte me queima as mãos. Não durmo mais pensando nas crianças. Zanetti mandadas de volta para uma Itália em guerra. Deus sabe se sobreviverão. O pior é que estou profundamente envolvido. Minha assinatura está em todos os documentos. Se isso vier à tona algum dia, serei julgado como traidor, não como patriota. As terras estão agora registradas como Águas Claras e não mais Fazenda dos Imigrantes. Até os nomes querem apagar. Não enviarei esta carta. Como as outras, guardo-a como testemunho do que fizemos, caso um dia precise ser revelado. Que Deus tenha piedade de nossas almas. No terceiro dia, enquanto cavava para consertar a tubulação da cisterna, Lucas descobriu algo metálico enterrado próximo à casa. A pá enferrujada que encontrara no galpão bateu em algo sólido, produzindo um som metálico que reverberou pelo terreiro. Achei alguma coisa, mãe, gritou, já de joelhos, escavando com as mãos a terra úmida. Neide e as outras crianças correram para ver. Após alguns minutos de escavação cuidadosa, revelou-se uma antiga caixa de ferramentas, o metal corroído pelo tempo e umidade. A fechadura estava quebrada, permitindo que abrissem sem dificuldade. Dentro havia algo inesperado, uma planta detalhada da fazenda, com marcações em vermelho indicando um local específico no porão da casa. Um cômodo que eles sequer sabiam existir. O papel, protegido dentro de um envelope de couro tratado, havia resistido bem ao tempo. Tem um porão aqui, mãe? Perguntou o menino, mostrando o desenho amarelado. Neide franziu a testa, tentando decifrar as anotações à margem do mapa. O homem não falou nada. Olha isso! Apontou Vitória para uma nota manuscrita no canto. Local seguro para os documentos da Operação Z. Acesso restrito aos envolvidos. 1943. Neide sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Zanetti. A mesma família mencionada nas cartas. As peças começavam a se encaixar, formando um quebra-cabeça inquietante. Vamos procurar a entrada desse porão, decidiu, observando o sol que começava a se pôr. Amanhã cedo, com luz natural. Aquela noite, Neide mal dormiu. Os rangidos da casa pareciam mais intensos, como se o próprio lugar reagisse à descoberta de seus segredos. Por 2 vezes levantou-se para verificar as crianças, encontrando-as dormindo em paz, ignorantes do mistério que se desdobrava ao redor delas. Através da janela quebrada, observou a lua cheia iluminando o terreiro e o início da mata que cercava a propriedade. Por um instante, teve certeza de ver uma figura se movendo entre as árvores, uma sombra mais densa que as outras, que parecia observar a casa. Quando piscou, a figura havia desaparecido, deixando-a questionar se for apenas sua imaginação exausta. Ao amanhecer, antes mesmo que as crianças despertassem, Neide já examinava cada canto da despensa em busca de sinais da entrada do porão.
O mapa indicava que deveria estar ali, mas as paredes de pedra pareciam sólidas e contínuas. Lucas foi o primeiro a se juntar a ela, esfregando os olhos de sono. Achou algo, mãe? Ainda não. Segundo o mapa, deveria haver uma porta aqui, mas não vejo nada além de parede. O menino examinou o mapa novamente, comparando-o com o espaço à sua frente. Depois começou a bater levemente na parede, ouvindo as variações no som. Aqui soa diferente. Apontou para um trecho próximo a um grande armário de madeira. Com esforço, afastaram o móvel pesado, revelando que à primeira vista parecia apenas mais um trecho de parede, mas olhando com atenção, perceberam uma linha fina delineando o contorno de uma porta camuflada pela mesma pedra da parede. Como abrimos isso? Perguntou Vitória, que acabará de se juntar a eles. Lucas correu os dedos pela superfície até encontrar uma pequena depressão. Ao pressionar, ouviu-se um clique e uma porta se abriu a alguns centímetros, exalando um cheiro acre de mofo e confinamento. Vamos precisar de luz, disse Neide, já indo buscar lamparinas. Seguindo o mapa, desceram escadas úmidas, iluminando o caminho com lamparinas improvisadas. A escada de pedra, escorregadia pelo limo acumulado, descia em espiral por pelo menos 3 metros. O porão era um espaço amplo, muito maior do que esperavam, com estantes vazias e caixotes abandonados. O chão de terra batido estava marcado por pegadas antigas fossilizadas no barro seco. Olha quantas coisas! Exclamou Benito, que insistira em acompanhá-los apesar das recomendações da mãe. Seus olhos brilhavam com a excitação da descoberta. O espaço parecia ter sido usado como depósito e talvez adega, com nichos escavados nas paredes para guardar garrafas. Teias de aranha decoravam os cantos e o ar estava pesado, como se não circulasse há décadas. Em um canto, exatamente onde o mapa indicava, havia uma parede falsa, que, quando pressionada no lugar certo, revelou um nicho secreto. A pedra deslizou silenciosamente, sugerindo que alguém a havia usado recentemente. Alguém esteve aqui antes de nós, murmurou Neide, notando marcas recentes na poeira. Dentro do esconderijo, uma caixa de madeira entalhada com um brasão, uma árvore sobre ondas, continha documentos oficiais com o brasão do Estado Novo. Certidões de propriedade com assinaturas diferentes sobre o mesmo terreno e algo que fez Neide prender a respiração. 3 pequenas barras de ouro com inscrições oficiais, evidentemente desviadas de algum cofre governamental. Cada barra, do tamanho de um sabonete pequeno, tinha gravado o selo da Casa da Moeda e um número de série. O brilho dourado, mesmo sob a luz fraca da lamparina, era hipnotizante. Mãe, isso é ouro de verdade, sussurrou Vitória, os olhos arregalados. Sua mão trêmula estendia-se para tocar o metal, mas parou a centímetros, como se temesse que fosse desaparecer ao contato. Acho que sim, filha, mas isso não é nosso. E pela cara dessas cartas, alguém fez algo muito errado para tê-las. Neide examinou os documentos, esforçando-se para entender os termos jurídicos. Um deles era claramente um decreto de confisco assinado por uma autoridade federal, declarando as terras propriedade do Estado por razões de segurança nacional. Outro, datado apenas uma semana depois, era uma escritura transferindo a mesma propriedade para Juventino Toledo por um valor irrisório. Mas mãe, com isso podíamos comprar comida, remédios. Uma casa nova, argumentou Lucas, a voz embargada de emoção. Seus olhos fixos nas barras douradas refletiam não apenas a luz, mas sonhos de uma vida sem privações. Ninguém ia descobrir. Isabel, sempre a mais cautelosa, tocou o braço da mãe. Se tem ouro escondido, é porque alguém vai procurar um dia, mãe. Ney tocou as barras com receio. Representavam mais dinheiro do que jamais vira na vida, o suficiente para tirar seus filhos da miséria. Mas seu instinto dizia que aquela descoberta traria problemas. Vamos guardar tudo onde estava. Não contamos para ninguém por enquanto. Nem para os pequenos. Enquanto recolocavam cuidadosamente os itens no esconderijo, Lucas notou algo mais no fundo do nicho.
Uma pequena caixa de couro que haviam deixado passar. Dentro. Uma caderneta com anotações detalhadas de nomes, datas e valores, como um registro meticuloso de operações ilícitas. Olha, mãe, tem nome de várias famílias aqui e quanto cada terra valia de verdade. E por quanto foi vendida depois. Nate folheou a caderneta, reconhecendo nomes Annette entre outros. Ao lado de cada um, valores astronômicos reduzidos a migalhas nas transações oficiais. Era um registro completo da fraude, mantido por alguém que talvez pretendesse um dia fazer justiça ou talvez apenas manter controle de seus ganhos ilícitos. Na manhã seguinte, enquanto as crianças faziam o que podiam para melhorar a habitabilidade da casa, Vitória havia montado uma espécie de varal improvisado. Lucas consertava uma janela quebrada e os menores varriam folhas secas do terreiro. Um jipe estacionou ruidosamente no pátio da fazenda. O veículo verde-oliva e coberto de lama tinha um aspecto militar, apesar das marcas civis. O homem que desceu dele combinava com o transporte. Corpo atarracado, chapéu de couro e expressão severa, movimentava-se com a confiança de quem está acostumado a ser obedecido. Botas de cano alto levantavam pequenas nuvens de poeira a cada passo. Pesado em direção à casa. Bateu a porta com força. 3 golpes que mais pareciam uma ordem que um pedido de entrada. Quem é você e o que faz na propriedade do Estoledo? Perguntou sem cerimônia. Quando Neida atendeu. Seus olhos percorreram a figura magra da mulher de cima a baixo, como se avaliando uma mercadoria. Sou Neide, a nova caseira. O doutor Evandro me contratou. Ela tentou manter a voz firme, mas sentiu o corpo tremer levemente sob o escrutínio daquele olhar frio. O homem a examinou com desconfiança. Uma cicatriz fina cortava sua face da têmpora ao queixo, tornando seu sorriso sarcástico ainda mais intimidador. Sou Jeremias. Administro as terras vizinhas. Ninguém me avisou de caseira nova. Tenho o contrato assinado pelo advogado, respondeu Neide, tentando esconder o tremor nas mãos. As crianças haviam se aproximado, formando um pequeno semicírculo protetor atrás dela. Jeremias olhou além de Neide, examinando o interior da casa. Seus olhos se detiveram por um instante no corredor que levava à despensa, como se soubesse exatamente o que havia sido descoberto lá embaixo. Essa terra tem muita história, dona, e nem tudo que está enterrado aqui deve ser desenterrado, entende? A ameaça velada fez Neide estremecer. Ele deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Estou de olho. Qualquer coisa estranha tenho ordens para agir. Com um movimento brusco, virou-se e caminhou de volta ao jipe. Antes de partir, seu olhar encontrou o de Lucas, que se colocará protetoramente ao lado da mãe. O sorriso que dirigiu ao menino era puro gelo. Quando o jipe se afastou, levantando uma nuvem de poeira vermelha, Vitória puxou a manga da mãe. Ele sabe, mãe. Sobre o que achamos? Não sei, filha, mas agora tenho certeza que não foi por acaso que nos trouxeram para cá. Vocês fariam o que Neide fez, guardando o ouro em seu esconderijo original, ou tentariam usá-lo secretamente para melhorar a vida da família? Às vezes, o desespero nos faz considerar caminhos que normalmente rejeitaríamos. Nos dias seguintes, Neide continuava sua luta diária pela sobrevivência dos filhos. A comida escasseava, a água da cisterna exigia esforço para ser extraída e o isolamento começava a pesar. Isabel havia desenvolvido uma tosse seca que preocupava a mãe. Talvez pelo mofo da casa, talvez pela poeira constante que o vento trazia. Precisamos de remédio para ela, murmurou Lucas enquanto ajudava a mãe a puxar água da cisterna. Suas mãos jovens já mostravam calos novos formados em apenas uma semana de trabalho contínuo. Sei disso, respondeu Neide, secando o suor da testa com a manga puída. Mas o homem só volta em 2 dias. O pensamento pairou entre eles, não dito, mas perfeitamente compreendido. As barras de ouro escondidas no porão resolveriam aquele e muitos outros problemas. Um fragmento mínimo de uma delas compraria remédios para todos por anos.
nas cartas que lia quando todos dormiam. Neide descobriu menções a uma tal operação repatriação, que parecia envolver confisco de terras e bens de famílias de imigrantes italianos e alemães durante a Segunda Guerra Mundial. O autor, que agora ela suspeitava ser o próprio Juventino Toledo, descrevia como o patriotismo havia sido usado como desculpa para um esquema de enriquecimento ilícito. Em uma das cartas, datada de junho de 1944, ele escrevera: Augusto, ontem participei do inventário da fazenda Giardino dos Mantovani. 20 alqueires de terra fértil, plantações de café, gado holandês, tudo em nome da pátria. O velho Pietro chorava enquanto levavam 50 anos naquela terra, 5 filhos brasileiros e ainda assim considerado inimigo da nação por ter nascido em Nápoles. O pior foi ver o leilão. Depois, toda a propriedade vendida por 1/10 do valor para o primo do interventor. As joias da esposa, o ouro que guardavam desde os avós, tudo apreendido para o esforço de guerra. Sabemos bem onde termina esse ouro, dividido entre nós, que deveríamos proteger essas pessoas, não roubá-las. Zanetti foi apenas o primeiro, agora são dezenas. E a cada novo confisco, sinto que vendo mais um pedaço da minha alma. Uma semana após sua chegada, enquanto lavava roupas num tanque de pedra aos fundos da casa, Neide notou uma senhora idosa observando-a da cerca. O susto quase a fez derrubar o sabão caseiro que Lucas conseguirá fazer com gordura velha encontrada na cozinha. A mulher era extraordinariamente idosa, com cabelos brancos presos em um coque severo. Pele enrugada como pergaminho antigo, mas olhos vivos e atentos que destoavam do corpo frágil. Vestida com simplicidade, mas com uma dignidade notável, a mulher se apoiava numa bengala de madeira. Entalhada, com figuras que pareciam contar uma história. A casa aceitou você, disse a anciã com voz surpreendentemente forte para alguém de sua idade. Faz tempo que não vejo fumaça saindo da chaminé da cozinha. Neide tentou esconder o sobressalto. Ninguém havia mencionado vizinhos tão próximos e a idosa parecia ter surgido do nada. A senhora me assustou. Perdoe uma velha curiosa. Quando se chega à minha idade, as convenções sociais parecem menos importantes que saciar a curiosidade. Ela sorriu, revelando dentes surpreendentemente preservados. Sou Encarnação. Moro ali adiante, depois da curva do Riacho Seco. A senhora conhece este lugar? Perguntou Neide, secando as mãos no avental improvisado. Havia algo no olhar da velha que inspirava confiança. Apesar das circunstâncias estranhas do encontro. Conheci quando ainda se chamava Fazenda dos Imigrantes. Antes de 1943. A velha apontou para a casa com a bengala. Aquelas paredes guardam muitas histórias, nem todas boas de contar. A senhora vive por aqui há muito tempo. Desde que nasci, minha filha. Nasci ali mesmo, naquela casa grande. Meu pai trabalhava nestas terras quando pertenciam à família Zanetti. Zanetti, o nome fez o coração de Neide acelerar. Era o mesmo das cartas, dos documentos no porão, mas o nome dos donos é Toledo. Um sorriso triste surgiu no rosto enrugado da idosa. Toledo só virou dono quando Getúlio mandou confiscar as terras dos súditos do Eixo. Os Zanetti eram italianos, perderam tudo da noite pro dia. Neide olhou ao redor, subitamente preocupada que alguém pudesse ouvir aquela conversa. A senhora não devia falar dessas coisas assim na frente de uma desconhecida. Ah, minha filha, riu Dona Encarnação, quando se tem 92 anos. O medo fica para trás. Que mais podem me tirar? Além disso, seus olhos são bons. Tem a mesma preocupação que eu via nos olhos do meu pai quando tentava ajudar os Zanetti. A conversa foi interrompida pelo retorno inesperado de Jeremias, que, ao ver Dona Encarnação, acelerou o jipe em sua direção. A velha se afastou rapidamente, surpreendentemente ágil para sua idade, sussurrando antes de partir. Tenha cuidado com o que descobre, moça. Tem sangue derramado nessa terra. Jeremias parou o veículo bruscamente, levantando uma nuvem de poeira que fez Neide tossir. Vejo que conheceu nossa
Historiadora local comentou com desdém. Velha caduca, vive inventando histórias. Só me disse bom dia, mentiu Neide, evitando seus olhos. Estava voltando para casa. Essa fazenda tem história. Complicada, dona Neide. Gente como a senhora não devia se meter no que não entende. Ele gesticulou para o jipe, onde 2 caixas de mantimentos esperavam. Doutor Evandro mandou adiantar a entrega. Parece que as crianças precisam de comida, né? Crianças sempre têm fome. A menção aos filhos na boca daquele homem causou em Neide uma onda de pavor. Não era apenas uma ameaça velada à sua pessoa, mas também às crianças. Aquela noite, enquanto as crianças dormiam, Neide releu as cartas e examinou os documentos encontrados. Uma das certidões mostrava claramente a transferência forçada da propriedade da família Zanetti para um funcionário do governo chamado Juventino Toledo em 1943, com a justificativa de segurança nacional por serem cidadãos de país inimigo. Outra pasta continha recortes de jornais da época, reportando prisões de espiões do eixo no interior do Brasil. Um deles, amarelado e frágil, mostrava a foto de uma família sendo escoltada por policiais. A legenda dizia: família Zanetti, acusada de espionagem para a Itália fascista, é detida em Jequitinhonha. No fundo da imagem, reconheceu a própria fazenda onde agora estavam. Um barulho na janela sobressaltou. Era Lucas, que deveria estar dormindo com os irmãos no quarto improvisado que haviam limpado no andar superior. Mãe, tem gente vigiando a casa, sussurrou o menino. Seus olhos, normalmente confiantes, mostravam um medo genuíno. Vi lanternas circulando lá fora. Neide apagou rapidamente o lampião e guardou os documentos. Pela fresta da janela, distinguiu ao menos 3 homens circulando a propriedade, como se procurassem algo ou vigiassem. As luzes das lanternas desenhavam padrões fantasmagóricos nas paredes do lado de fora, enquanto vozes abafadas discutiam algo que não conseguia compreender. Eles vão entrar, mãe? Perguntou Vitória, que também acordara e se juntara a eles na sala escura. Sua silhueta fina tremeu levemente quando um dos feixes de luz passou perto da janela onde estavam. Não sei, filha, mas fiquem quietos e perto de mim. Neide abraçou os 2 adolescentes, sentindo seu próprio coração martelar no peito. Pensou nas crianças menores dormindo no andar de cima, indefesas. Lucas, se eles entrarem, você pega os pequenos e sai pelos fundos. Corram para a casa da Dona Encarnação. O menino assentiu, a responsabilidade pesando em seus jovens ombros. Ficaram imóveis por quase 1 hora, respirando o mais silenciosamente possível, ouvindo os passos e vozes que circundavam a casa como predadores estudando uma presa. Os homens não invadiram naquela noite, mas a mensagem era clara. Estavam sendo observados. Na manhã seguinte, exaustos pela vigília forçada, encontraram marcas de botas por toda a propriedade, mais perturbador. Pontas de cigarro no alpendre. Alguém estivera sentado ali, talvez por horas, observando a casa. Jeremias apareceu pouco depois do meio-dia, agindo como se nada tivesse acontecido. Trazia mais suprimentos, agora incluindo remédios para tosse, o que confirmava que estava monitorando suas conversas. Doutor Evandro mandou avisar que vai passar aqui na próxima semana. Quer ver como a senhora está se adaptando, disse, observando atentamente o interior da casa enquanto depositava as caixas na cozinha. Espero que não esteja explorando demais a propriedade. A palavra explorando carregava um peso ameaçador. Os olhos dele percorreram o chão, as paredes, os móveis, como se pudesse ver através deles até o porão abaixo. Só limpeza básica, seu Jeremias. A casa estava muito suja. Claro. Claro, limpeza. Ele caminhou até a biblioteca, onde as estantes haviam sido parcialmente organizadas por Vitória, que adorava livros. Vejo que tem interesse em leitura. Cuidado com o que encontram nos livros velhos. Às vezes tem coisas que não deviam estar lá.
Após sua partida, Lucas encontrou algo perturbador. Pegadas frescas na escada que levava ao porão. Alguém entrará enquanto eles dormiam e verificar o esconderijo secreto. Eles sabem, mãe. Estão procurando o que encontramos, concluiu o menino, mostrando-lhe as marcas na poeira. A fechadura improvisada que haviam colocado na porta do porão estava intacta, mas havia sinais claros de tentativa de manipulação. E se a gente for embora? Sugeriu Vitória. Esse lugar é perigoso. E ir para onde, filha? Com 5 crianças e sem dinheiro, a realidade da situação pesava como chumbo. Não tinham para onde ir, nenhum lugar que os acolhesse. Além disso, tem algo errado acontecendo aqui. Essas terras foram roubadas. O ouro que achamos é prova disso. Mas não é nosso problema, mãe, argumentou o Lucas. É coisa do passado. Talvez seja por isso que fomos trazidos aqui, respondeu Nate, uma ideia formando-se em sua mente. Não foi coincidência. Alguém nos quer aqui, mas não é o Dr. Evandro, nem esse tal Jeremias. Tem outra pessoa nesse jogo. No dia seguinte, arriscando-se, Nate caminhou até o povoado para comprar querosene para o lampião. Lucas queria acompanhá-la, mas ela insistiu que ficasse para proteger os irmãos. A caminhada de quase 1 hora seguia por uma estrada poeirenta, ladeada por vegetação ressequida, típica daquela parte de Minas Gerais. O povoado de Ribeirão Seco era ainda menor do que parecerá quando chegaram de ônibus. Uma única rua principal, algumas casas simples de adobe, uma igreja pequena com a tinta descascando e uma venda que servia como mercearia, bar e ponto de encontro dos moradores. Enquanto comprava o querosene na venda, sentiu os olhares curiosos dos poucos habitantes. Uma mulher de meia idade atrás do balcão, finalmente quebrou o silêncio. A senhora é a nova caseira da Águas Claras, não é? Corajosa. Por quê? Perguntou Neide. Calculando mentalmente se o dinheiro que trouxera seria suficiente para comprar também um pouco de açúcar para as crianças. Aquela casa, a mulher baixou a voz, embora não houvesse mais ninguém na venda além de um velho que dormitava num banco ao canto, dizem que é mal assombrada. O último caseiro, seu Aristides, apareceu morto na ribanceira. Dizem que foi acidente. Mas acidente? Neide sentiu um calafrio. Ele estava bêbado, foi o que contaram. Mas Aristides nunca foi de beber e antes de morrer andava dizendo que tinha encontrado algo na fazenda, algo grande. Ela se inclinou sobre o balcão. Também dizia que estava sendo seguido. No caminho de volta, Neide encontrou Dona Encarnação sentada à frente de sua pequena casa de adobe. A construção simples, pintada de azul desbotado, tinha um pequeno jardim bem cuidado, onde ervas medicinais cresciam em canteiros organizados. Uma cabra magra pastava preguiçosamente ao lado e galinhas ciscavam no quintal. De terra batida. Sabia que viria, disse a velha, convidando-a para entrar com um gesto. Encontrou as cartas, não foi? E o ouro? A pergunta direta pegou Neide de surpresa. Olhou rapidamente ao redor, temendo que alguém pudesse ouvir. Como sabe disso? Porque meu pai ajudou a escondê-los. Ele era o capataz do Zanetti. Quando vieram buscar a família no meio da noite, só sobrou ele para testemunhar a injustiça. Dentro da casa simples, mas impecavelmente limpa, o cheiro de ervas secas penduradas em feixes no teto misturava-se com o aroma de café recém-coado. Nas paredes, retratos antigos em preto e branco mostravam pessoas de outra época, homens de bigodes imponentes, mulheres com vestidos longos, crianças de expressões sérias, como era costume nas fotografias antigas. Dona Encarnação ofereceu café numa caneca de ágata azul lascada na borda. Depois, mancando levemente, dirigiu-se a uma comoda de madeira escura entalhada com motivos florais. De uma gaveta, retirou um pacote embrulhado em couro de dentro de uma caixa de madeira entalhada com o mesmo brasão que Neide vira nos documentos, a árvore sobre ondas. Juventino Toledo não era apenas um funcionário do governo,
era informante da polícia política de Vargas, denunciava imigrantes com terras boas, inventava ligações deles com o fascismo ou nazismo e depois ficava com parte do que era confiscado. Ela desembrulhou o pacote, revelando mais cartas e uma fotografia amarelada, onde um homem em uniforme oficial posava ao lado de outros, em frente à sede da Fazenda Águas Claras, que na placa da foto ainda se chamava Fazenda dos Imigrantes. Este é Juventino. Apontou para um homem magro, de bigode fino e olhar arrogante. E este, ao lado dele, era meu pai, Sebastião. O homem indicado era alto, de feições fortes, olhar sério e postura rígida mesmo na fotografia. Meu pai trabalhava para o Zanetti desde menino. Quando soube que viriam buscá-los, tentou avisar. Mas já era tarde. Mas por que me contar isso? Perguntou Neide confusa. O café esfriava esquecido em sua frente. Por que você não está naquela fazenda por acaso, filha? A história não acabou em 1945, continua até hoje. Não entendo. O último caseiro descobriu os documentos e tentou levar o caso à justiça. Apareceu morto numa ribanceira uma semana depois. O sangue de Neide gelou, confirmando o que ouvirá na venda. Aristides. Sim, era meu sobrinho neto. Coloquei ele lá para tentar encontrar as provas que faltavam. Quando finalmente encontrou, contou para a pessoa errada. Estão me usando de isca para encontrar o que sobrou das provas? A indignação se misturava ao medo na voz de Neide. Provavelmente. Os Toledo ainda têm influência mesmo depois de tanto tempo. A neta de Juventino é casada com um desembargador. O doutor Evandro trabalha para eles há décadas, protegendo o legado sujo da família. E por que me escolheram? Existem tantas famílias desesperadas. Por que você é perfeita, sem família, sem contatos, com filhos para proteger? Alguém que aceitaria um trabalho isolado, sem fazer muitas perguntas, e que se desaparecesse, ninguém importante procuraria. A crueldade da lógica atingiu Neide como um golpe físico. Mas o que não sabem é que existe um documento ainda mais importante que ficou comigo todos estes anos. Dona Encarnação. Levantou-se com dificuldade e caminhou até um quadro na parede, uma pintura simples de uma paisagem rural removeu-o, revelando um pequeno cofre embutido na parede. Com dedos enrugados, mas precisos. Girou a combinação e extraiu um envelope lacrado, amarelado pelo tempo. A confissão assinada de Juventino Toledo, reconhecendo o crime e a origem do ouro. Ele confessou. Neide pegou o envelope com mãos trêmulas. No leito de morte, arrependido de muita coisa. Meu pai ainda estava vivo e foi chamado para testemunhar. Juventino queria limpar sua consciência antes de enfrentar o juízo divino. Um sorriso amargo curvou os lábios da idosa, como se um papel assinado pudesse apagar décadas de sofrimento causado a tantas famílias. O envelope continha uma declaração datilografada com a assinatura trêmula de um homem evidentemente debilitado, reconhecida em cartório. O documento detalhava o esquema de apropriação de terras, nomeava outros envolvidos, incluindo autoridades estaduais e federais, e admitia o desvio de valores e bens. Por que a senhora guardou isso tanto tempo? Por que não usou para fazer justiça? Tentei, filha, mas em 1962, quando Juventino morreu, ainda estávamos sob governo militar. Fui até a capital com esses documentos. Sabe o que aconteceu? Fui presa por 3 dias, interrogada como subversiva e mandada de volta com um aviso. Esqueça o passado, ou sua família toda pagará o preço. Os olhos da velha brilharam com lágrimas antigas. Meu filho mais novo foi encontrado espancado na semana seguinte. A mensagem era clara. Neide sentiu uma mistura de horror e compreensão. E agora? Por que me mostrar isso? Porque os tempos mudaram. Porque estou velha demais para ter medo e porque vi nos seus olhos o mesmo que via nos olhos do meu pai, a determinação de fazer o certo, mesmo quando custa caro. Ela segurou as mãos ásperas de Neide, as suas, ainda mais marcadas pelo tempo, e, principalmente,
Porque tem um plano para fazer justiça, finalmente, aos Annette e todas as outras famílias. E agora, o que você faria no lugar de Nate? Com 5 filhos famintos, ouro suficiente para mudar de vida. Mas um perigo mortal rondando a cada esquina. Nate voltou à fazenda com a mente fervilhando. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar e a sensação de estar numa armadilha se intensificava. O querosene que comprará pesava em sua sacola tanto quanto o envelope que Dona Encarnação lhe dera, escondido sob sua roupa. Durante todo o caminho, teve a sensação de estar sendo observada. Mais de uma vez parou e olhou para trás apenas para encontrar a estrada vazia e silenciosa. Apenas o vento ocasional, movendo a vegetação ressequida e o canto distante de pássaros, quebravam o silêncio opressivo. Ao chegar, encontrou os filhos agitados. Isabel correu até ela antes mesmo que chegasse ao portão, o rosto pálido marcado pelo medo. Mãe, o homem do chapéu veio com outros 2. Reviraram tudo quando saímos para buscar lenha, gritou a menina, agarrando-se à cintura de Nate. O que eles fizeram? Perguntou, o coração disparado, enquanto apressava o passo em direção à casa. Entraram como se fossem donos, explicou Lucas, que surgiu na porta com Benito agarrado à sua mão. O menino mais novo tinha os olhos vermelhos de tanto chorar. Mandaram a gente ficar no terreiro enquanto inspecionavam a casa. Reviraram tudo, mãe, até os colchões cortaram. A casa estava de fato revirada, como se um vendaval tivesse passado por dentro. Gavetas arrancadas e esvaziadas no chão, móveis afastados das paredes, até mesmo o fogão a lenha havia sido desmontado com as pedras que o revestiam espalhadas pela cozinha. Eles disseram que era uma inspeção normal. Continuou Vitória, abraçando os irmãos menores que pareciam em estado de choque, mas estavam procurando algo. Era óbvio. E o pior? O quê, filha? Nate largou a sacola e segurou os ombros da adolescente. Eles perguntaram onde você tinha ido. Quando disse que foi comprar querosene, o homem do chapéu riu e disse que talvez você não voltasse, como se soubesse de algo que nós não sabíamos. Um calafrio percorreu a espinha de Nate. Eles sabiam que ela tinha ido falar com Dona Encarnação. Era um aviso. Correram para verificar o esconderijo no assoalho da biblioteca. As cartas ainda estavam lá, aparentemente não descobertas na busca, mas quando desceram ao porão, o nicho secreto na parede estava aberto e vazio. Levaram tudo, mãe, o ouro, os documentos, lamentou Lucas, observando o espaço vazio onde antes estavam as provas dos crimes cometidos há décadas. Mas como encontraram? A entrada estava disfarçada, questionou Vitória, passando os dedos pela abertura na parede, como se pudesse recuperar os objetos pelo toque. Eles já sabiam onde estava. Provavelmente foi por isso que o caseiro anterior morreu, respondeu Nate, uma calma estranha tomando conta dela. Eles estavam apenas esperando que encontrássemos para confirmar que ainda existia. Nate sentiu uma onda de pânico, seguida por uma estranha calma. Talvez fosse melhor assim, sem provas, sem perigo. Poderiam simplesmente fazer seu trabalho de caseiros e sobreviver até encontrarem algo melhor. Mas então lembrou-se do envelope que Dona Encarnação lhe dera. A confissão de Juventino Toledo ainda estava segura, escondida no forro de sua saia. E agora, mãe? Perguntou Lucas, a voz tremendo levemente. O peso da situação parecia ter envelhecido o garoto em anos durante aquelas poucas horas. Agora fingimos que nada aconteceu, que não sabemos de nada. Continuamos limpando a casa e fazendo nosso trabalho, respondeu com uma firmeza que surpreendeu até a ela mesma. E esperamos. Aquela noite, quando todos dormiam, Nate retirou o envelope e leu seu conteúdo à luz fraca do lampião. Era de fato uma confissão datada de 1962, onde Juventino, aparentemente atormentado pela culpa, em seus últimos dias de vida, admitia ter forjado evidências contra dezenas de famílias de imigrantes para apropriar-se de suas terras. Eu, Juventino Vasconcelos Toledo, em pleno gozo de minhas faculdades mentais, porém ciente da proximidade de minha morte,
confesso ter participado ativamente do esquema conhecido como Operação Repatriação. Durante os anos de 1942 a 1945, sob o regime do Estado Novo, como funcionário do Departamento de Ordem Política e Social, falsifiquei relatórios, implantei evidências e testemunhei falsamente contra pelo menos 27 famílias de imigrantes italianos e alemães na região do Vale do Jequitinhonha, com o objetivo de confiscar suas propriedades. Especificamente no caso da família Zanetti, proprietária da então chamada Fazenda dos Imigrantes. Plantei documentos falsos e material de propaganda fascista em sua propriedade, o que resultou na prisão de Antônio Zanetti, sua esposa Maria e seus 3 filhos menores. A família foi deportada para a Itália em plena guerra e nunca mais se teve notícia de seu paradeiro. Os bens confiscados incluíam 15 barras de ouro, das quais apenas 5 foram oficialmente registradas. O restante foi dividido entre mim e outros 3 agentes do Estado. As terras avaliadas em mais de 1 milhão de cruzeiros à época foram adquiridas por mim em leilão judicial fraudulento por menos de 100 mil. Faço esta confissão como tentativa de reparação pelo mal causado e autorizo que seja usada para restituir, na medida do possível, o que foi ilegalmente tomado das vítimas ou seus descendentes. O documento tinha sua assinatura reconhecida em cartório, além das assinaturas de 2 testemunhas. Uma delas, Sebastião Pereira, pai de Dona Encarnação. Um barulho de motor aproximando-se interrompeu sua leitura. Faróis iluminaram a frente da casa e vozes masculinas quebraram o silêncio da noite. Reconheceu a voz de Jeremias, agora sem qualquer pretensão de cordialidade, dando ordens ríspidas. Acorda, Lucas, Vitória, sussurrou, sacudindo os filhos mais velhos. Peguem os pequenos, temos que sair pelos fundos. O que foi, mãe? Perguntou Lucas, sonolento. Eles voltaram e desta vez não é só para procurar. Acho que querem se certificar de que não falamos nada. Os adolescentes compreenderam instantaneamente a gravidade da situação. Sem perguntas ou protestos, correram para acordar os irmãos menores. Vitória pegou Pedro ainda adormecido no colo, enquanto Isabel, assustada mas resoluta, ajudava a organizar uma pequena trouxa com o pouco que não podiam deixar para trás. Para onde vamos, mãe? Perguntou Benito, esfregando os olhos, ainda desorientado pelo despertar súbito. Silêncio agora, filho, explico depois, sussurrou Neide, guardando a confissão no bolso interno da blusa. Enquanto os homens arrombavam a porta da frente, Neide e os filhos escapavam pela cozinha, correndo em direção ao pomar abandonado nos fundos da propriedade. Esconderam-se entre as árvores, enquanto viam o clarão de lanternas vasculhando a casa e ouviam gritos frustrados: espalhem-se! Eles não podem ter ido longe! A voz de Jeremias ecoou. Na noite, seguida pelo barulho de vidros quebrando e móveis sendo derrubados. Para onde vamos, mãe? Perguntou Vitória, carregando a irmã menor no colo. Seus olhos, refletindo o luar fraco, mostravam mais determinação que medo. Para a casa de Dona Encarnação. É nossa única chance. Caminharam por horas na escuridão, por trilhas secundárias que Neide mal conseguia distinguir. As crianças menores choravam de cansaço e mais de uma vez tiveram que se esconder ao ouvir veículos passando nas estradas próximas. Lanternas cortavam a escuridão à distância, estavam sendo caçados como animais. Mãe, não aguento mais, murmurou Pedro, os pezinhos pequenos arrastando-se na terra dura. Sem uma palavra, Lucas ergueu o irmão nas costas, embora ele mesmo estivesse exausto. Estamos quase lá, encorajou Neide, embora não tivesse certeza. Na escuridão, todos os caminhos pareciam iguais, e o medo de estar andando em círculos crescia a cada minuto. Foi Isabel quem primeiro avistou as luzes fracas de Dona Encarnação, brilhando como faróis de esperança na noite escura. Ali, mãe, estou vendo a casa. Ao amanhecer, chegaram exaustos à casa da idosa, que não pareceu surpresa ao vê-los. Estava sentada na varanda como se os esperasse há horas, um chale grosso protegendo-a do frio da madrugada. Eu sabia que viriam, disse simplesmente, acolhendo-os.
Eles descobriram que conversamos. As crianças, esgotadas pela caminhada noturna e pelo medo constante, adormeceram rapidamente em colchões improvisados no chão da sala. Dona Encarnação preparara um mingau grosso de milho com rapadura que comeram avidamente antes de sucumbir ao sono. "O que vamos fazer agora?" perguntou Neide quando as crianças finalmente dormiam num canto da sala. Os rostos sujos de terra e lágrimas agora relaxados no sono profundo da exaustão. "Tenho um sobrinho neto que trabalha no Ministério Público Federal em Belo Horizonte, Hélio Encarnação. Promotor de Direitos Humanos e Minorias", explicou a idosa, servindo um chá de ervas para Neide. "Já falei com ele sobre este caso antes, mas nunca tive todas as provas necessárias. E agora temos", completou Neide, retirando o envelope com a confissão. "Mas eles levaram os documentos e o ouro que encontramos." O ouro era só uma parte. Antônio Zanetti era mais esperto do que pensavam, sorriu a idosa, movendo um tapete gasto que revelou um alçapão no chão de terra batida. "Quando meu pai percebeu que viriam confiscar tudo, ajudou a família a esconder a maior parte do que tinham." Dona Encarnação retirou uma caixa de madeira entalhada com o brasão da família Zanetti. Dentro, mais documentos originais de propriedade, fotografias e algo que fez Neide arregalar os olhos. Ao menos 10 barras de ouro, maiores que as encontradas na fazenda. "Esta é a verdadeira herança dos Zanetti. Guardei por todos estes anos, esperando encontrar seus herdeiros. Mas o único filho que sobreviveu morreu sem filhos há 5 anos." "E o que isso tem a ver comigo e meus filhos?" perguntou Neide confusa. A revelação era tão inesperada que parecia irreal, como se ainda estivesse sonhando. "Antônio fez meu pai jurar que usaria parte desse ouro para corrigir a injustiça caso algo acontecesse a eles. Depois de tantos anos, este é o momento." A velha segurou as mãos calejadas de Neide. "Você e seus filhos serão um instrumento dessa justiça." "Mas como?" "Jeremias e seus homens nos procuram, provavelmente já notificaram a polícia inventando algum crime para nos acusar. É por isso que precisamos agir rápido. Hélio estará aqui amanhã cedo com agentes federais. Até lá, vocês ficarão escondidos no porão da casa." As horas seguintes foram de espera tensa. As crianças, uma vez recuperadas do cansaço inicial, ficaram confinadas no pequeno porão da casa, onde Dona Encarnação guardava mantimentos e ervas secas. O espaço era apertado, mas limpo, e a idosa fizeram possível para torná-lo confortável, com colchões improvisados e lampiões de querosene que forneciam luz fraca, mas suficiente. "Por que esses homens estão atrás de nós, mãe?" perguntou Isabel. Sempre a mais perceptiva das crianças. "O que fizemos de errado?" Neide hesitou, incerta sobre quanto deveria contar aos filhos. Eles eram jovens, mas a situação era grave demais para mentiras reconfortantes. "Não fizemos nada errado, filha. Descobrimos algo que algumas pessoas poderosas querem manter escondido. Algo que aconteceu há muito tempo, mas que ainda afeta o presente." "É sobre o ouro que achamos?" Lucas perguntou, sentado no canto mais distante do porão, braços cruzados em postura defensiva. "Em parte, mas é principalmente sobre justiça", respondeu, explicando de forma simplificada o que havia descoberto. A expropriação injusta das terras, a perseguição às famílias imigrantes, o enriquecimento ilícito de funcionários do governo. As crianças ouviam com expressões que variavam do choque à indignação. Para elas, histórias da Segunda Guerra Mundial e do Estado Novo eram apenas páginas distantes de livros escolares. Confrontar a realidade de que aqueles eventos haviam afetado diretamente o lugar onde estavam era desconcertante. Então, a fazenda onde estávamos, na verdade, pertencia a outras pessoas que foram expulsas injustamente? Vitória. Exatamente. E agora temos provas disso. No dia seguinte, por volta das 10 da manhã, o som de veículo se aproximando fez todos congelarem. Dona Encarnação subiu rapidamente ao andar térreo, recomendando que permanecessem em silêncio absoluto. Ouviram vozes,
passos pesados, o ranger da porta sendo aberta. Minutos que pareciam horas se passaram até que a escotilha do porão se abriu, revelando o rosto enrugado da idosa. Podem subir, é o Hélio com a Polícia Federal. Na sala pequena, mas aconchegante, encontraram um homem de meia idade. Cabelos grisalhos e expressão séria, vestido com um terno simples, mas elegante. Ao seu lado, 3 agentes federais em uniformes oficiais aguardavam, criando um contraste surreal com a simplicidade. Da Casa Rural Sra. Neide, sou o procurador Hélio Encarnação. Minha tia me contou sua situação, disse ele, estendendo a mão em cumprimento formal. O que vocês encontraram pode ser a peça que faltava num caso que venho tentando construir há anos. Nos minutos seguintes, Neide entregou a confissão de Juventino Toledo e relatou tudo o que haviam descoberto na fazenda. O procurador ouvia atentamente, ocasionalmente tomando notas ou trocando olhares significativos com os agentes. Os atuais proprietários são descendentes diretos de Juventino, explicou ele após ouvir todo o relato. A família Toledo Vasconcelos mantém considerável influência política e econômica na região. O que vocês descobriram ameaça não apenas a posse daquela propriedade específica, mas potencialmente dezenas de outras na região, todas adquiridas pelo mesmo esquema fraudulento. É por isso que estavam tão desesperados para recuperar os documentos, compreende? Exatamente. E por isso contrataram vocês. Uma família vulnerável, sem conexões, que poderia ser facilmente descartada se descobrisse demais. As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. O perigo que haviam corrido era ainda maior do que imaginavam. O que acontece agora? Perguntou Lucas, demonstrando uma maturidade além de seus anos. Agora vocês estão sob proteção federal, respondeu o procurador, e vamos preparar uma operação para prender Jeremias e seus cúmplices por tentativa de homicídio, destruição de provas e obstrução de justiça. 2 dias depois, o jipe de Jeremias parou em frente à casa de Dona Encarnação. Ele desceu acompanhado de 2 homens de aspecto ameaçador, todos ostentando armas na cintura, sem qualquer pretensão de escondê-las. Sei que estão aí dentro, gritou, chutando a cerca baixa que delimitava o pequeno jardim frontal. Saiam agora e entreguem os documentos ou vamos entrar à força. A porta se abriu, mas quem saiu não foi Neide ou a velha. Era o procurador Hélio, acompanhado de 3 policiais federais. Senhor Jeremias Teixeira, sou o procurador da República Hélio Encarnação. O senhor está detido para investigação de ameaça, invasão de propriedade, tentativa de homicídio e associação a crimes de falsificação de documentos públicos. O choque no rosto de Jeremias foi substituído rapidamente por um sorriso desdenhoso. Você não tem ideia com quem está mexendo, doutor. Meus patrões têm amigos muito influentes. Tenho certeza que tem e todos serão investigados adequadamente. O procurador fez um gesto e os agentes avançaram para efetuar a prisão. A era de impunidade para crimes do Estado Novo finalmente acabou, senhor Teixeira. Atrás dos policiais, Neide observava a cena com os filhos ao lado. Dona Encarnação segurava sua mão com força surpreendente para alguém de sua idade. Conseguimos, filha, sussurrou a idosa. A justiça demorou, mas chegou. Nas semanas seguintes, a investigação revelou a extensão dos crimes cometidos durante o Estado Novo. Não apenas a família Zanetti, mas dezenas de outros imigrantes haviam sido ilegalmente expropriados, com terras distribuídas entre colaboradores do regime. Os documentos guardados por Dona Encarnação e a confissão de Juventino Toledo foram fundamentais para o caso que ganhou projeção nacional. A imprensa logo se interessou pela história. Uma viúva com 5 filhos, contratada como caseira, acabará desvendando uma conspiração de décadas. Repórteres apareciam regularmente na pequena casa de Dona Encarnação, onde Neide e as crianças permaneciam sob proteção enquanto o caso se desenrolava nos tribunais. Não me sinto uma heroína, confessou Neide a um jornalista de um grande jornal. Só queria um teto para meus filhos. O destino decidiu me colocar no meio dessa história.
Quanto à família Toledo atual, herdeiros do colaborador, perderam a propriedade da fazenda após o processo judicial, que determinou a devolução das terras confiscadas aos herdeiros das vítimas quando localizados, ou sua destinação para a reforma agrária quando não houvesse sucessores. O doutor Evandro Caldeira, o advogado que contratara Neide, foi indiciado como cúmplice nos crimes recentes e teve seu registro profissional cassado. Jeremias foi condenado a 12 anos de prisão por tentativa de homicídio e outros crimes. Como parte do acordo judicial e em reconhecimento ao papel de Neide em desvendar o esquema, o Ministério Público destinou uma parcela de 10 hectares da antiga fazenda dos imigrantes para ela e seus filhos, além de inclusão em um programa de apoio à agricultura familiar. É terra boa, comentou Lucas, agachando-se para sentir o solo entre os dedos. Estavam de volta à fazenda. Agora, como pequenos proprietários, não mais como caseiros desesperados. Podemos plantar de tudo aqui. Quanto ao ouro do Zanetti, como não havia herdeiros vivos, foi dividido conforme determinação judicial. Parte foi para um fundo de reparação a vítimas do Estado Novo. Parte ficou com Dona Encarnação, como guardiã da memória. E uma porção foi destinada a Neide como indenização por ter arriscado sua vida e a de seus filhos pela justiça. Um ano depois, onde antes era apenas mato e abandono, a pequena propriedade de Neide florescia. Uma casa simples, mas digna, construída com a ajuda da comunidade local e recursos do programa de agricultura familiar, abrigava a família que antes vivia sob ameaça constante de despejo. O quintal, antes tomado pelo mato, agora exibia canteiros organizados, onde cresciam hortaliças e legumes. As crianças frequentavam a escola do povoado, transportadas diariamente pela van escolar, que antes nem parava naquela estrada esquecida. Lucas, que abandonara os estudos para ajudar a família, agora dividia seu tempo entre o trabalho na pequena propriedade e um curso técnico em agronomia. Vitória, que sempre sonhara em ser professora, brilhava na escola local e já falava em fazer faculdade. Um sonho que antes parecia tão distante quanto as estrelas, agora começava a parecer possível. No alpendre da nova casa, Neide e Dona Encarnação, que se tornará como uma avó para as crianças, observavam o pôr do sol sobre os campos. A idosa, apesar da idade avançada, havia se recusado a deixar sua pequena casa, preferindo manter-se independente, embora visitasse quase diariamente a família que adotará como sua. Sabe o que mais me impressiona? Comentou Neide. Como algo escondido por tanto tempo ainda pôde fazer tanta diferença. A verdade é como semente, filha, respondeu a velha. Pode ficar adormecida por anos, mas quando encontra a terra certa, germina e transforma tudo ao seu redor. Nas mãos calejadas que agora cultivavam sua própria terra, Neide sentia um peso diferente daquele dos tempos de faxineira e catadora. Era o peso da dignidade reconquistada, de um futuro que finalmente pertencia a ela e seus filhos. As crianças estão crescendo tão rápido, observou, vendo os filhos brincando no terreiro. Pedro já não chupa o dedo para dormir. Isabel está ajudando outras meninas da escola com as lições. E Benito, quem diria que aquele menino assustado se tornaria tão corajoso? É o que a segurança faz com uma criança, assentiu Dona Encarnação. Quando não precisam se preocupar se haverá comida ou teto no dia seguinte, podem simplesmente ser crianças. E nas noites em que o vento soprava mais forte do sertão, trazendo o perfume das flores silvestres, ela ainda pensava em como a vida pode mudar completamente quando uma viúva com 5 filhos aceita ser caseira em uma fazenda e encontra cartas que o dono tentou esconder. Você, no lugar de Neide, teria tido a coragem de enfrentar pessoas poderosas em nome da justiça, mesmo com 5 bocas para alimentar e nenhuma garantia de sucesso? Ou teria fechado os olhos e seguido em frente, aceitando o pouco que a vida lhe oferecia? Às vezes, as maiores histórias de coragem nascem não de grandes heróis, mas de pessoas comuns que simplesmente decidem fazer o que é certo, apesar do medo.